Bom, uma igreja que começou nos Estados Unidos e cresceu ao redor do mundo. Hoje, aqueles que foram beneficiados com a mensagem do advento de Cristo agora querem retribuir e levar o evangelho aos países que possuem poucos cristãos. São os missionários, e a divisão sul-americana está empenhada nessa tarefa. O casamento e o trabalho missionário sempre foram os grandes sonhos deste jovem casal. Eles fazem parte do projeto Missionários para o Mundo, uma iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul, que envia 25 famílias de missionários para regiões do mundo com baixa presença do cristianismo. Sem serem identificados, para preservar a própria segurança e a do projeto, eles contaram como se prepararam para essa missão. Joelho no chão, oração, para pedir que o Espírito Santo atue através de nós e para que Jesus reflita, seja refletido através da nossa vida, viver realmente aquilo que Jesus vivia e aquilo que Ele falou para a gente viver. A gente sempre brinca, né, que é como se tivesse uma bandeira, né, onde a bandeira do cristianismo não está, a gente quer lá que a bandeira lá esteja lá fincada, né, de Cristo. Então é uma responsabilidade e um privilégio também. Com uma criança pequena, este outro casal tem mais detalhes para preparar antes da viagem. A gente pensa em tudo, em todos os remédios possíveis que ele possa precisar, então a gente já leva todos os remédios. Esta não é a primeira vez que o marido vai para o campo missionário e para o novo projeto, ele leva as experiências adquiridas. A primeira coisa que eu aprendi na primeira experiência missionária foi que a nossa cultura precisa ser renegada. E a segunda coisa é que as pessoas, elas têm o desejo de Deus onde quer que elas estejam. Então, nunca duvidar de que existem pessoas desejosas de encontrar Deus onde quer que elas estejam. Este outro casal também vai para o campo missionário com o filho. Os vários projetos da Igreja Adventista na América do Sul serviram de base para o trabalho que irão desempenhar daqui para frente. Apesar dos desafios que podem encontrar, eles estão confiantes. Primeiro sentimento desse temor, dessa incerteza, desse friozinho na barriga, mas logo em seguida a confiança e a plena certeza de que Deus está no comando, que assim como Ele esteve nesse período de preparo e na escolha dos missionários, Ele também irá conduzir cada família, para que nós possamos, pela graça de Deus, produzir frutos que permanecerão para a vida eterna. E quais são as expectativas de vocês, então, para esse campo missionário? Eu vejo que quando nós chegarmos lá, acho que antes de ensinar nós temos que aprender bastante. Aprender, ouvir bastante, para que a gente possa encarnar realmente aquela realidade, as necessidades daquele povo e assim poder prover tudo aquilo que eles necessitam. A maioria dos países para onde esses missionários vão, os cristãos representam menos de 1% da população. 5 anos. Esse é o tempo médio que as 25 famílias irão ficar no campo missionário. O primeiro ano será dedicado ao estudo do idioma local, aprender os costumes e a cultura do país. O projeto surgiu em maio do ano passado, numa reunião na sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nos Estados Unidos. Foi feito um pedido para que a Igreja na América do Sul realizasse um trabalho missionário em algumas regiões do mundo. A seleção dos participantes aconteceu em várias etapas até chegar ao grupo de 25 famílias. Um dos requisitos era para que um dos cônjuges tivesse uma segunda profissão. O envio desse grupo incentivou outros jovens a se dedicarem ao trabalho missionário. É interessante ver que essa iniciativa, a Lei Mar, está despertando aqui no nosso território vários movimentos de jovens, de irmãos, de futuros pastores e colégios. Isso gerou um movimento muito interessante, missionário, aqueceu o movimento missionário aqui no Brasil. Essa não é a primeira vez que a Igreja Adventista do Sétimo Dia envia missionários sul-americanos para regiões distantes. Mas é inédito um número tão expressivo dentro de um único projeto. Segundo o presidente da Igreja na América do Sul, esse momento é de retribuir o trabalho dos missionários que vieram ao Brasil. Porque nós entendemos que Deus tem nos abençoado tanto que chegou o momento de pagar a nossa dívida com o mundo. A igreja na América do Sul, no Brasil, ela surgiu por missionários que vieram de fora. Eles pagaram o preço e começaram. A minha pergunta é, agora, com o tamanho que temos, com a estrutura que temos, não é hora de fazermos por outros lugares
o que um dia fizeram por nós. Então o que nós estamos esperando é que eles cheguem nesses lugares para onde vão e comecem um trabalho pequeno, com amizade, com contatos, mas comecem a obra como um dia ela começou em nossas terras, e Deus vai se encarregar do crescimento. Bom, a gente consegue perceber, olhando um pouquinho para a história da Igreja Adventista, que o movimento missionário sempre foi um pouquinho diferente, né? Do hemisfério norte ali, Europa, Estados Unidos, para o hemisfério sul. Agora a gente consegue ver um movimento diferente, né? A América do Sul enviando missionários para outras partes do mundo. O que significa, de certa maneira, o envio desses missionários adventistas aqui da América do Sul para outros lugares com pouca presença adventista? Então, Leite, até mais ou menos 2009, nós tínhamos enviado como igreja brasileira cerca de 500 missionários para o exterior. Só que o envio desses 25, que não são os primeiros a serem enviados para a chamada Janela 1040, que é a parte mais desafiadora do mundo, inclui o Oriente Médio, o Sul da Ásia, Norte da África, esse número expressivo de uma vez só, com o investimento que isso significa, e pelo prazo e os locais para onde eles estão indo, isso realmente é inédito. Por exemplo, o Dr. Wilson Borba, que fez uma tese de doutorado procurando explicar como foi o desenvolvimento da base missionária brasileira, ele coloca 3 fases. Ele coloca uma primeira de implementação, depois de consolidação e depois de expansão. E em conversa com ele, na matéria que fizemos para a Revista Adventista, ele acha que esse envio dos 25 é um marco agora para uma fase de exportação, vamos dizer assim, em que a Igreja Adventista tem tal solidez no Brasil que ela pode financeiramente, em termos de recursos humanos também, enviar para outras partes do mundo, que é o que está acontecendo. E uma última pesquisa americana, uma universidade americana, mostrou que o envio de missionários ao redor do mundo, ainda os Estados Unidos está na dianteira. Então, de 400 mil enviados no ano de 2010, por exemplo, 127 mil saíram dos Estados Unidos. Mas, em segundo lugar, o Brasil aparece com 34 mil. E dos 20 que mais enviam missionários, 9 são do chamado Sul Global, que é a parte do globo que é em desenvolvimento. Então, hoje a gente percebe que os missionários vão de qualquer lugar para qualquer lugar. Não só mais do norte para o sul ou do ocidente para o oriente. Por falar em outras partes do mundo, a gente está vivenciando uma situação muito delicada agora com os refugiados. Tonete, como que a Igreja Adventista ela tem se envolvido nesse processo aí com essas pessoas? Pois a Igreja deu uma resposta, reagiu a essa que é considerada a maior crise, né? Uma das maiores crises humanitárias desde a Segunda Guerra Mundial, e eu creio que um dos maiores fluxos migratórios da história, né? A Igreja tem se mobilizado em várias partes do mundo. No Oriente Médio, que é evidentemente o foco da crise, você tem muitas pessoas, né, indo para países como o Líbano, por exemplo, né, que aumentou ali em pelo menos 25% a sua população. São milhões de refugiados, principalmente sírios, que foram para lá. Mas você tem, evidentemente, também uma onda de refugiados chegando na Europa, né? E a Igreja, especialmente em países como a Alemanha, chegou a criar comitês, né, para lidar com a questão dos refugiados. Então, enquanto alguns países da Europa fecharam as suas fronteiras, né, intensificando o drama dessas pessoas, você tem muitas igrejas adventistas e outros grupos cristãos também que fizeram isso, né, dando um atendimento imediato ali, né, auxiliando na área de saúde, ajudando essas pessoas também a conseguir a documentação. E, evidentemente, que essa crise de refugiados teve os seus reflexos, né, aqui no Brasil. O Brasil, na verdade, é o principal destino de refugiados sírios da América Latina, né? E você vê em cidades como São Paulo, por exemplo, a igreja, né, por meio de vários projetos, oferecendo esse apoio, né? O Instituto Base Gênesis, um centro de influência ali no coração de São Paulo, na Praça da Sé, atendeu vários refugiados. A comunidade árabe aberta também prestou atendimento, auxílio moradia, encaminhamento para o mercado de trabalho, inclusive ensino da língua portuguesa. Isso foi fundamental, né, porque para quem está chegando, né, muitos nem sabem falar uma palavra reerguer, em português, né? Exatamente. Eu conversei, por exemplo, ao fazer uma reportagem sobre isso, conversei com muitas pessoas que não sabiam uma palavra em português ainda, que estavam participando desse curso, né? Você teve também escolas adventistas oferecendo bolsas, né? E eu acho que esse é o papel realmente da igreja. É claro que isso levanta uma série de discussões, né? Por exemplo, há pessoas que acabam tecendo críticas, né? Poxa, no meio desse grupo, de repente, você pode ter pessoas ali, possíveis terroristas, e de repente a gente está prestando atendimento para pessoas boas, que estão precisando de ajuda, mas também
para outros grupos, né? Pastor Marcos, quer falar alguma coisa? Nós chegamos a receber, depois dessa reportagem, algumas manifestações de pessoas questionando exatamente esse ponto aí, se no meio dos refugiados não poderiam vir terroristas. Mas esta é mais uma questão de Estado do que da igreja. O Estado é que tem que se preocupar com a sua segurança, com as fronteiras, e não necessariamente a igreja. A igreja não vai deixar de fazer alguma coisa, né, pastor? Sim, exatamente. 2015 começou com um atentado terrorista, terminou com um atentado terrorista, e aí o nosso público pode estar se perguntando, é normal ou a gente deveria estar sentindo mais tensão ou mais esperança, pastor Marcos? Eu creio que sempre nós devemos sentir mais esperança, devemos ter esperança. É óbvio que o mundo poderá sofrer novamente atentados, terrorismo, mas viver aterrorizado não é a melhor proposta, eu creio. Porque mesmo a religião que nós temos e outras religiões, ela tem a proposta de levar vida, de levar paz, de levar esperança. A esperança que o cristão tem não está baseada no que acontece no mundo, mas naquilo que Deus já fez por nós, naquilo que Cristo já fez por nós, e por isso nós podemos e devemos ter esperança. Esperança é alguma coisa mais sólida, com base em outra realidade, não apenas nas notícias de jornais e nos acontecimentos. Excelente reflexão para esse final do programa de retrospectiva do Revista Novo Tempo, pastor. E eu quero agradecer a vocês três e também à Casa Publicadora Brasileira pela oportunidade de a gente ter tido essa conversa, esse bate-papo no programa de hoje. Muito obrigado, viu, pastor? Nós é que agradecemos muito a vocês e a Novo Tempo. E eu gostaria de dizer que em 2016 nós estaremos juntos aí através do devocional Um Olhar para o Céu. E você que escreveu, né? Eu que escrevi. Recebi esse convite e é um convite maravilhoso porque teria a oportunidade de chegar ao coração de milhares e milhares de leitores através do ano, ao longo do ano, e eu creio que será uma inspiração para as pessoas, foi uma grande bênção para mim e creio que será para os nossos leitores também. Com certeza, né? A gente falou de terror e de coisas ruins aqui na Terra, focar no céu, esse é o título da meditação, né? Um olhar para o céu. Eu convido você a não olhar apenas para a realidade aqui desta terra, mas que você olhe para o céu, para as possibilidades, para os sonhos de Deus para você. É isso aí. E por falar em novidade, né, Leite? Tem novidade chegando aqui no Revista, não tem? Tem novidade chegando. Em 2016 tem uma parceria entre Revista Novo Tempo e Revista Adventista dentro do Revista Novo Tempo. É isso mesmo, né, Márcio Tonetti? Pois é, viu só que legal? A gente está começando o ano e vamos terminar o ano juntos aqui todos os meses. A gente tem encontros para a gente discutir aquilo que está acontecendo, não só no contexto da Igreja Adventista, mas no mundo religioso em geral. E certamente a gente vai falar de boas notícias aqui também. Obrigado, viu? Wendel, muito obrigado também pela participação no programa de hoje aí e que a parceria de 2016 seja cada vez maior. Com certeza, a gente tem o mesmo objetivo. Vocês querem dar boas notícias, nós também. Então acho que a gente pode juntar forças. E o Revista Novo Tempo fica por aqui. Para rever o programa de hoje e também os outros programas, é só acessar o nosso blog, novotempo.com/jornalismo. Você também pode entrar nas nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo e @ntjornalismo no Instagram. E ainda tem os sites news.adventist.org e revistaadventista.com.br. Muito obrigado pela sua companhia e até a semana que vem. Até a semana que vem, um abraço, tchau, tchau.